Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Ele olha o coração. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, que morra à morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos 7, de 1-13. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Ele olha o coração. No evangelho de hoje, os fariseus questionam Jesus porque os discípulos não seguem certos rituais de purificação. Para eles, aquilo era o problema principal. A tradição não estava sendo respeitada. Mas Jesus não discute sobre o ritual. Ele vai direto ao centro, o coração. Ele cita o profeta Isaías e diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O problema não era a prática religiosa em si. O problema era viver uma fé de aparência. Eles diziam amar a Deus, mas suas atitudes não refletiam isso. Guardavam tradições, mas ignoravam mandamentos. Pareciam santos por fora, mas por dentro o coração não estava rendido. E isso continua sendo um risco para qualquer cristão. Hoje, a pergunta do Evangelho não é sobre rituais antigos. É sobre o nosso relacionamento com Deus. Como tem andado o nosso coração? Temos amado o Senhor a cada dia? Temos negado a nós mesmos para viver a vontade dEle? Ou temos vivido de aparência, dizendo que amamos a Deus, mas sem uma vida que reflita o caráter de Cristo? É possível falar de Deus e não viver para Ele. É possível frequentar ambientes religiosos e ainda assim manter o coração distante. Jesus não condena a prática religiosa. Ele condena a hipocrisia. Ele condena uma fé que não muda o jeito de viver. Uma fé que não transforma o caráter. Uma fé que fica só nas palavras. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Ele não se impressiona com discursos espirituais, nem com comportamentos externos bem ajustados. Ele olha para dentro. Ele vê as intenções, as motivações, as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. O verdadeiro cristianismo não é aparência, é transformação. É negar o próprio ego. É escolher o caminho de Cristo todos os dias. É amar quando não é fácil. É obedecer mesmo quando custa. O Evangelho de hoje nos convida a uma fé mais verdadeira, menos fachada, menos discurso, mais coração rendido. Porque no final, não será a aparência que nos aproximará de Deus. Será um coração que realmente decidiu segui-lo.